Vamos então resolver o conjunto de exercícios que vou aplicar relativo a paralelepípedos. Vamos começar pelo exercício número 1, cujo enunciado é o seguinte: determina o volume dos paralelepípedos retângulos da figura. Temos aqui três situações, vamos analisar uma de cada vez. Na primeira, temos um paralelepípedo cuja base é 8 cm por 5 e a altura é 1,5. Portanto, o volume é a área da base, que é 8 vezes 5, 8 vezes 5, vezes a altura, que é 1,5 cm. Portanto, 8 vezes 5 dá 40, vezes 1,5 cm dá 60 cm3. Atenção, temos que ver se as unidades de medida são as mesmas, não é? Não podemos ter aqui metros e centímetros no outro lado e decímetros no outro, não. Tem que ser tudo, neste caso optamos pelos centímetros, porque está tudo em centímetros. Portanto, significa que vamos ter centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, que é da área, vezes centímetro ao quadrado vezes centímetro dá centímetro ao cubo. Portanto, isto é como seja uma potência, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Tem base centímetro, expoente 3. Aparece 3 vezes a unidade de medida de comprimento de centímetro. Multiplicando as 3, obtemos o centímetro ao cubo. A linha 2, base é 3 sétimos de centímetro, 2 quintos de centímetro e a altura 8 terços de centímetro. Portanto, no fundo é multiplicar os três fatores. 3 sétimos vezes 2 quintos vezes 8 terços. Podemos simplificar o 3 com o 3, este 3 com aquele 3 ali em baixo. Fica 2, 8, 16 por 7 vezes 5, 35. 16, 35 avos. São números primos entre si, não dá para simplificar mais. Portanto, temos 16 sobre 35 centímetros cúbicos. A terceira linha, temos um cubo. Neste caso, como as arestas têm a mesma medida, fica 1,9 ao cubo, não é? Ou seja, 1,9 vezes 1,9 vezes 1,9 dá 6.859 metros cúbicos. Atenção que está em metros, não é? Ou então, se quiséssemos em decímetros, não é? Se quiséssemos optar por decímetros, em vez de 1,9 metros, reduzir a metros a decímetros era 19 decímetros, ali também 19 decímetros, fica 19 ao cubo, ou seja, 6.859 decímetros cúbicos. Repare-se que para passar de metro cubo a decímetro cubo, nós deslocamos a vírgula 3 casas decimais de cada vez, 3 que é o valor do expoente. Portanto, 6, portanto, 1, 2, 3. Fica à direita, a vírgula fica à direita do 9, não tem significado, não é? Portanto, por isso é que fica 6.859. Vamos então resolver o exercício número 2. O enunciado é o seguinte: a figura seguinte representa um paralelepípedo retângulo cujo volume é 30 decímetros cúbicos. Reparemos que, portanto, dá-nos um volume e dá-nos duas dimensões da base. Está-nos a falar da altura, mas é evidente que nós temos uma equação. Nós temos que 40 vezes 25 vezes a altura que desconhecemos vai ser igual a 30. Neste caso, atenção às unidades, não é 40, temos que reduzir centímetros a decímetros, ou, portanto, tem que ser tudo em decímetros e decímetros cúbicos, ou então manter estes em centímetros e reduzir o decímetro cúbico a centímetro cúbico, não é? Portanto, vamos já ver. Portanto, a primeira linha é a seguinte: qual é a altura em centímetros deste paralelepípedo retângulo? Portanto, nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. Podemos reduzir os centímetros a decímetros para ficar tudo em decímetros. Temos o volume em decímetros cúbicos, portanto, decímetro, centímetro a decímetro dá 4 decímetros, 25 centímetros é igual a 2,5 decímetros. Portanto, o volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes largura, que é a área da base, a área deste retângulo, vezes a altura. A área da base nós conhecemos, que é 4 vezes 2,5, portanto, em decímetros. A altura não conhecemos, então, mas sabemos que este volume é igual a 30 decímetros cúbicos. Então 30 é igual a 4 vezes 2,5 é 10, 10 vezes A. Vamos trocar de membros para ficar variável no primeiro membro, fica 10A igual a 30, portanto isto é a regra da balança. Podemos trocar ambos os membros, não alteramos a igualdade. Temos 10A igual a 30, o 10 está a multiplicar por A, portanto passa, para isolarmos a variável, o 10 passa para o segundo membro a dividir. Se está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. É a operação inversa. 30 a dividir por 10 dá 3. 3 quê? Decímetros, porque estamos a falar de uma unidade linear, não é? Não estamos a falar da área. A área é em decímetros ao quadrado. Uma medida linear é decímetros e, neste caso, o volume vai ser decímetros ao cubo.
neste caso 3 decímetros ou 30 centímetros. Está respondendo à primeira questão. A segunda questão é, se duplicarmos todas as dimensões deste paralelepípedo, o que acontece ao seu volume? Pois bem, nós sabemos que o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura, não é? Imaginemos que vamos duplicar as suas dimensões, isto é, um novo comprimento vai ser 2 vezes o comprimento anterior. A nova largura vai ser 2 vezes a largura anterior. E a nova altura vai ser 2 vezes a altura anterior. Portanto, significa que neste caso o novo volume, já não vai ser comprimento vezes largura vezes altura, vai ser comprimento índice 1 vezes largura índice 1 vezes altura índice 1, que são as novas dimensões. A multiplicação destes três fatores vai nos dar um novo volume. Ora, vamos substituir aqui neste caso. Se o novo volume é igual a C1 e se C1 é igual a 2C, substituímos o C1 por 2C. Vezes L1, se o L1 é igual a 2L, substituímos por 2L. Se o A1 é igual a 2A, substituímos por 2A. Então o que é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, juntamos os fatores numéricos e depois as letras. C vezes L vezes A. Reparemos que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Comprimento vezes largura vezes altura é o nosso volume anterior, o volume do paralelepípedo inicial. Então o que é que significa? Significa se duplicarmos as medidas, as dimensões do paralelepípedo, o volume é 8 vezes maior. Portanto, aparece aqui multiplicado por 8. Quer dizer, o novo volume é igual a 8 vezes o volume anterior. Agora, como questões adicionais ao problema, e para percebermos melhor, e se nós duplicássemos apenas duas dimensões do paralelepípedo? Nós, no nosso problema, duplicamos 3, não é? Mas vamos imaginar que nos diziam que só duplicávamos duas dimensões. Portanto, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só que o novo comprimento, vamos supor que nós aumentamos o comprimento, duplicamos o comprimento e a largura, e a altura mantém-se constante. Uma delas podia ser outra qualquer, né? Podíamos manter o comprimento ou a largura. Tínhamos é que duplicar as outras duas. Vamos imaginar que é o comprimento que duplica e a largura que duplica. Portanto, a nova altura é igual à altura anterior. Então vamos substituir no novo volume as novas relações. O comprimento é 2C, cá está. A nova largura é 2L, também é duplicada, mas a altura, o A1 é igual ao A. Portanto, mantém-se ali o A. Então, juntando os fatores numéricos, temos 2 vezes 2, vezes comprimento, vezes largura, vezes altura. O comprimento vezes largura, vezes altura é o nosso volume inicial. 2 vezes 2 é igual a 4. O que é que significa, então? O que é que nós podemos concluir? Se duplicarmos apenas duas dimensões do paralelepípedo, o volume é 4 vezes maior do que o anterior, não é? Portanto, porquê? Porque só mexemos em duas dimensões, portanto, 2 vezes 2 é 4. Correto? Vamos ver mais uma extrapolação do problema. Neste caso, se duplicássemos apenas uma dimensão do paralelepípedo. Vamos imaginar que só duplicávamos o comprimento, a largura e a altura mantinha-se na mesma. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só que aqui, a que vai variar é o comprimento. O novo comprimento é igual a 2 vezes o comprimento anterior. Então fica 2 vezes, que é o único fator numérico, comprimento vezes largura vezes altura, que é o volume inicial. Então obtemos que Vp1 é igual a 2 vezes Vp. Portanto, se duplicarmos uma dimensão do paralelepípedo, o volume vem dobrado. Isto é, vem 2 vezes maior. O que acontecia se nós estamos a falar em duplicar, mas imaginemos que dizíamos, em vez de duplicar uma dimensão, triplicávamos uma dimensão. Em vez de 2 aparecia 3. Quadriplicávamos, em vez de 3 aparecia 4, por aí fora, não é? Por exemplo, na anterior, se nós dissesse assim, o que acontece ao volume do paralelepípedo se nós triplicássemos duas dimensões? Então o comprimento 1 aparecia 3 vezes o comprimento anterior, a largura 1, a nova largura aparecia 3 vezes a largura anterior, então aqui ia aparecer 3 vezes 3, 9. Aparecia 9 vezes o volume inicial. Correto? Portanto, aqui aparece 4 porque nós estamos a falar em duplicar, que é 2 vezes 2. Entenderam? Vamos então resolver o exercício número 3. O enunciado diz-nos o seguinte: um depósito cúbico tem o volume de 8 decímetros cúbicos. Qual é a medida da sua aresta em decímetros? Atenção, um depósito cúbico significa que é um cubo, não é? Cúbico quer dizer, vem de cubo, não é? Portanto, se o volume de um cubo, se o depósito cúbico mede 8 decímetros cúbicos, não é?
significa o quê? Que sendo o volume do cubo a aresta ao cubo, isto é, aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, nós vamos ter 8 decímetros cúbicos, que o volume vai ser a aresta ao cubo. Agora a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual é o número A que ao cubo é igual a 8? Vamos testar. Se for 1, por exemplo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 ao cubo, dá 1. Portanto, não é. Nós queremos 8 decímetros cúbicos, não queremos 1 decímetro cúbico. Se for 2, temos 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Cá está. O nosso A é igual a 8. Qual é o número que elevado a 3, que ao cubo, é igual a 8? É o 2. Portanto, a aresta no nosso depósito cúbico é igual a 2 decímetros. 2 decímetros porquê? Porque o volume está em decímetros. Né? Se fosse em centímetros, era em centímetros. Vamos então resolver o exercício número 4 e o enunciado diz-nos o seguinte: calcula o volume do sólido ao lado. Portanto, se repararmos aqui, o sólido é constituído por dois paralelepípedos, não é? Um mais alargado na horizontal e um na vertical. Portanto, o volume deste sólido S vai ser igual ao volume deste sólido S1, que é este paralelepípedo sob a forma vertical, na vertical, mais o volume deste paralelepípedo na horizontal. Portanto, o volume do paralelepípedo vertical, S1, vai ser igual a 2,5 vezes 6, portanto, a área da base, 2,5 vezes 6, vezes a altura, 7. O volume S2, que é este sobre horizontal, vai ser 15 vezes 6, que é a área da base, imagina aqui a base, vezes a altura, 2,5. Portanto, o volume S1 dá 105 cm3 e o volume S2 dá 225 cm3. Somando os dois volumes, 105 mais 225, obtemos 330 cm3. Portanto, quando nós queremos calcular o volume de um sólido que nós não podemos calcular diretamente, nós temos que decompor esse sólido em sólidos que possamos calcular os respectivos volumes. Não é? Somando os volumes dos sólidos parcela, vamos obter o volume do sólido global. Neste caso, o nosso sólido é constituído por dois paralelepípedos. Somando os volumes de cada um dos paralelepípedos, obtemos o volume do sólido global. Não é? Vamos finalmente resolver o último exercício deste conjunto de exercícios. É um cálculo do volume da composição de dois paralelepípedos retângulos e neste caso está associado ao volume de uma piscina. Uma piscina tem 20 metros de comprimento por 10 metros de largura. Simplesmente, se repararmos no desenho, no esquema da piscina, ela não é um paralelepípedo horizontal. Não é? Ela tem aqui uma parte com mais espessura. Portanto, em 3 quartos do seu comprimento, em 3 quartos do seu comprimento, portanto 3 partes, que é esta parte aqui, ela tem uma profundidade de 0,8 metros. No restante, no outro 1 quarto para 20 metros, já tem 1,7. Portanto, a pergunta que se coloca é a seguinte: a piscina está cheia, vai ser cheia até 20 cm do seu limite superior. Qual é o volume em metros cúbicos da água contida em piscina? Portanto, se nos estão a pedir o volume em metros cúbicos, nós convém-nos trabalhar com as medidas em metros, logo, à partida, né? Portanto, vamos fazer aqui um esquema e vemos aqui, no fundo, nós podemos decompor o volume da piscina em dois paralelepípedos. Um que vai ter 3 quartos deste comprimento, este 3 quartos de 20 metros é 15, não é? Por 10 metros de largura e tem 0,8 metros de altura. E o outro tem 1,7 de altura e vai ser a diferencial, que é de 20 menos 15 é 5 metros, pela mesma largura. Portanto, podemos decompor a piscina em duas partes. Este paralelepípedo P1 e este paralelepípedo P2. O volume do paralelepípedo P1 é fácil, é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? É 10, que é a largura, vezes este comprimento, que é 15, certo? Que é 3 quartos de 20. Vezes a altura, que é igual a 0,8. Portanto, 10 vezes 15 vezes 0,8 dá 120 metros cúbicos. O outro paralelepípedo vai ser a área da base, que é 5 vezes 10. 5
porque é 5, é 20 que é o total, menos este comprimento aqui. Este bocadinho aqui fica 5. Portanto, 5 vezes 10 vezes 1,7 que é a altura, dá 85 metros cúbicos. Portanto, se somarmos dois volumes, nós vamos obter um volume total de 205 metros cúbicos. Mas atenção, isto é se a piscina fosse totalmente cheia, não é? Mas o que é que diz-nos o enunciado? Diz-nos aqui que a piscina está cheia até 20 centímetros do seu limite superior. O limite superior é se estivesse totalmente cheia, que era isto. Isto é, nós vamos ter um esquema deste género. A piscina, a água não vai chegar até aqui, a parte de cima, mas vai estar 20 centímetros abaixo. 20 centímetros são 0,2 metros. Então, o que é que vai variar nos volumes? Vai ser menos volume e vai variar a altura em cada um dos paralelepípedos, a menos 0,2. Portanto, este aqui do lado esquerdo, em vez de ter 0,8 de altura, passa a ter 0,8 menos 0,2, ou seja, 0,6. E o da direita, que tinha 1,7, vai ter 1,7 menos 0,2, ou seja, vai ter 1,5. Portanto, tudo o resto se mantém. A área da base, que é 15 vezes 10, o da esquerda, o paralelepípedo horizontal, vezes 0,6, não 0,8, mas 0,6, que é menos 0,2 metros. Dá 90 metros cúbicos. E o paralelepípedo da direita, que é o P2, tem na mesma 5 metros vezes 10, vezes a altura, não é 1,7, mas é 1,5. Isto dá 75 metros cúbicos. Somando os dois volumes, 90 mais 75, vamos obter 165 metros cúbicos.